Tricolor Editora Terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, e agora em definitivo eu peço aos amigos e às amigas para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana. Fica o pedido de like, de inscrição, que é fundamental. Pedir também para a galera não esquecer de um outro pacote do YouTube, que é o Hype. O Hype é fundamental, galera. Como é que você dá o Hype? Você vai lá, deixa o like, a opção de Hype aparece, você dá um Hype. Pode ser um hype gratuito, já vai ajudar muito o canal, tá? Vocês estão ajudando muito a gente a distribuir o conteúdo do Resenha Mais Tricolores. O conteúdo tá chegando e vocês são grandes responsáveis por isso. Muito obrigado, tá bom? Galera, vamos começar o Resenha Express de hoje trazendo uma informação que eu acho que todo mundo queria, né? Saber quando ia ser esse jogo Fluminense e Platense, né? Tá todo mundo nessa expectativa louca de quando vai ser o jogo, ó. E a gente já tem informações aí, ó. Dia 8/9, às 7 horas da noite, no Maracanã, o jogo. Olha isso. Fluminense e Platense, 7 horas da noite. Esse horáriozinho é complicado, hein? Mas vai ser 7 horas da noite. O jogo vai ser transmitido pela ESPN e pelos grupos Disney. Na verdade, é ESPN, né, galera? É só colocar na ESPN que vocês vão conseguir assistir esse jogo. E o segundo jogo, dia 15/9, uma semana depois, lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Lá em Buenos Aires vai passar o jogo também às 19 horas e também transmitido pela ESPN. Então, Fluminense e Platense, jogo decisivo das quartas de finais, com transmissão para vocês da ESPN e você também que puder ir ao jogo, né? Às 19 horas no dia 8/9, compareça que será importante para apoiar o Fluminense. Tá aí Fluminense e Platense, isso mesmo. É, rapaz, Flusão e Platense se enfrentando. Galera, polêmicas à vista, né? Fluminense com questão de ingresso do Atlético Paranaense, uma polêmica danada. Meu amigo Vilela ficou sem ingresso, tá reclamando, tentando arrumar o ingresso dele. Que situação foi essa, hein? O Atlético Paranaense colocou os ingressos à venda para o setor visitante no domingo, eles acabaram na terça de manhã e o Fluminense não foi avisado, né? Para poder organizar, né, a distribuição para os seus sócios. Quem comprou, comprou, e quem não comprou, meu amigo, que se vira. E isso é ruim por quê? Porque os sócios do Fluminense, eles são sempre avisados com antecedência para que seja colocado em prática aquele projeto de experiências, né? Que é um projeto que o Fluminense separa uma quantidade de ingressos para os seus sócios que participam de sorteio pelo ingresso. O Fluminense não conseguiu fazer isso, até conseguiu 20 ingressos para experiências, mas acabou que, como não foi avisado previamente, os ingressos foram esgotados e quem comprou, comprou, e os torcedores que porventura ficaram aguardando ali, saiu experiências, não conseguiram comprar. O Fluminense emitiu uma nota explicando essa situação com o Atlético Paranaense aí, e a gente vai colocar aqui a nota do Fluminense para dar ao Fluminense o direito de fala também nessa situação aí. Deixa eu só tirar aqui o errado, é esse aqui, ó. Vamos ler juntos aqui, ó. A respeito da venda de ingressos para a partida contra o Atlético Paranaense no domingo 30/8, às 11 horas da manhã, o Fluminense informa que foram colocadas à venda 1.500 entradas para a torcida tricolor, meio uma carga praticada em todos os jogos na Arena da Baixada. A venda foi aberta no domingo e os ingressos esgotaram na terça ainda pela manhã. O Atlético Paranaense comunicou que a venda por meio de seus canais de mídia oficiais, entretanto, não informou previamente ao Fluminense que daria início à venda de ingressos para a torcida visitante já no domingo, juntamente com o check-in de seus sócios, o que impediu a comunicação antecipada do Fluminense com seus torcedores. Foram feitos contatos com o clube mandante para solicitar ampliação de carga de ingresso para a torcida visitante. O retorno foi de que não seria possível atender ao pedido, uma vez que os sócios do Atlético Paranaense já haviam realizado check-ins para os lugares ao lado do setor destinado à torcida do Fluminense. Tá aí, não foram liberados ingressos adicionais. Cara, e a galera tá bolada. Aqui embaixo, os comentários, ó, todo mundo puto, ó, diretoria fraca, tem que, né? Tem que ferrar eles ano que vem. Aí o Biancardi aqui, sempre o Biancardi, ó, diretoria de merda, mais uma vez, otária, não briga pelo torcedor. Aí vem aqui o outro amigo, vocês são feitos de otário por todo mundo, os únicos com que vocês cantam de galo são com a própria torcida, amadores, patéticos, xingando pra caramba aqui a diretoria do Fluminense.
considerando isso aí um erro aí da diretoria de condução da situação, enfim. A verdade é que o torcedor do Fluminense chegou em peso e comprou os ingressos também tem isso daí, né, galera? Falar aqui rapidamente sobre o Marcão e uma informação para vocês, porque ontem estava surgindo um monte de informação meio que desencontradas, informações até meio bizarras, né? Então tinha nego dizendo aí em canais aí, em páginas, de que o Otávio seria titular com a saída do Hércules, que era grande chance do Otávio, que não sei o quê, que até o Alisson seria relacionado. Eu vi muito esse tipo de comentário. E, na verdade, apurando um pouquinho, o que eu fiquei sabendo é que o titular vai ser o Nonato. O Nonato vai ser titular, inclusive há uma grande possibilidade do Juan Salles também ser relacionado, tendo em vista que o Hércules estará suspenso. Então, com isso, galera, o Fluminense deverá ir a campo com Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta no lugar do Ganso. O Ganso deve ser poupado por conta da grama sintética. E no ataque, Canóbio, Soteldo e Hulk. Esse deve ser o Fluminense que vai jogar contra o Atlético Paranaense. Pelo menos são as informações que a gente conseguiu apurar ontem, né? Se vai ter alguma mudança ou outra, eu acredito que até o sábado a gente já vai ter uma ideia melhor. Mas realmente, Nonato vai para o jogo. Então o Marcão já tem praticamente o time definido para essa partida contra o Atlético Paranaense, ok? É isso. Dando sequência, visita de peso no CT Carlos Castilho ontem, rapaz. É isso mesmo. O baixinho Romário foi entrevistar o Hulk, rapaz. Olha que moral que o Hulk tá, hein? E a gente vai compartilhar com vocês isso aqui, cara. O Hulk sendo entrevistado pelo baixinho Romário. É sério isso? Da seleção brasileira. Para ele, tá vendo aqui? Camisa 11 da seleção brasileira. O Romário deu pro Hulk. Muito legal. Tá vendo aqui? Romário e Hulk ali. Romário fazendo perguntas para Romário TV. Então é isso, tá aí para vocês. O baixinho Romário entrevistando o Hulk. Que o Hulk se inspire aí pela visita do baixinho e consiga fazer a diferença aí pelo Fluminense, tá bom? Galera, situação complicada no Fluminense. Isso mesmo, agora as coisas estão vindo à tona, né? O Fluminense, que falava de austeridade, né, que estava com dívidas equacionadas. Ontem o Fluminense tomou uma advertência e a gente vai entender que advertência foi essa. Tá aí, ó. Fluminense recebe advertência de agência de fair play por parcelas vencidas de dívidas. Olha isso. Lembrando que essa agência foi contratada pela CBF para poder fiscalizar os clubes quanto aos gastos dos clubes, né? Se estão respeitando regras, se estão pagando em dia os jogadores, enfim. É uma nova regra da CBF. Esse ano não vai ser tão pesado, mas no ano que vem pode resultar em bloqueio de contratações e etc. Vamos dar uma olhada aqui na matéria do GE. O Fluminense recebeu uma advertência de grau mínimo da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANSREF, né, que é o nome dessa agência, ANSREF, por atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas. Eu vim falando na matéria aqui, a diretoria tricolor não conseguiu acertar os atrasos até o prazo limite, no dia 28 de fevereiro de 2026. A infração foi reconhecida na própria declaração de solvência apresentada pela gestão, o que serviu de atenuante por ser considerada uma autodenúncia. A primariedade e as medidas atenuantes tomadas pelo clube também ajudaram a aliviar o caso. A matéria traz mais, conforme notado, né? O GE fez contato com o Fluminense, que deu a seguinte resposta. Conforme notado pela ANSREF em sua manifestação, o Fluminense tem feito todos os esforços para adequação às novas diretrizes estabelecidas pelo fair play financeiro. Os problemas apontados já foram endereçados e o clube acompanha atentamente o andamento para a conclusão dos casos. O requerimento da defesa tricolor era de arquivamento ou única advertência pública. A agência optou por manter a sanção. A não comprovação da regularização integral na próxima data de corte vai gerar uma nova punição, dessa vez mais grave, de forma progressiva. A decisão cabe recurso no prazo de 10 dias úteis, que se encerrou na última quarta-feira. A atuação da agência é recente no futebol brasileiro. Ela foi criada em novembro de 25 como um órgão independente de fiscalização do fair play financeiro no Brasil. Outros clubes já foram punidos ao longo desses meses. Exemplo, São Paulo, o Grêmio foi punido, isso é importante, o Grêmio também foi punido por conta disso, galera. E você vê que são clubes que realmente estão com sérios problemas financeiros. A grande maioria dos clubes estão passando por esses problemas
financeiros, né? Essa aqui é uma realidade. O Clube Gaúcho sofreu um bloqueio, vai falando sobre isso aqui. E o que essa ANREF faz, galera? Na verdade, o objetivo dela é investigar se os clubes estão cumprindo os seus compromissos, né? Seus compromissos financeiros e orçamentários. O Fluminense já está tendo problema, inclusive, com a Procuradoria, né, do Rio de Janeiro, que é por conta do RCE, que foi um acordo que o Fluminense fez, que até esse ano não houve problemas mais sérios de atraso do RCE, mas no ano específico de 26 já estão ocorrendo alguns problemas também no RCE, e o Fluminense tem até o final do ano para regularizar esses problemas, caso contrário, pode voltar a ter penhoras e por aí vai. E o Mauro César Pereira, o jornalista Mauro César Pereira, também não perdeu a oportunidade para dar uma alfinetada no Alex, né, que é comentarista lá da Sport TV, que tinha dito que o Fluminense estava com as contas em dia. E ele colocou lá, ó, a diretoria tricolor não conseguiu acertar os atrasos até o prazo limite no 28 de fevereiro de 2026. E ele bota, ó, fevereiro, exato 6 meses. E dizem que a gestão financeira do tricolor é boa. O Fluminense recebe advertência de agência de fair play por parcelas vencidas. Aí botou aqui a matéria do Globo, né? E esse, quando ele fala que aí, dizem que a gestão financeira do Fluminense é boa, o Alex, que falou isso, ele faz uma crítica ao Alex, né? Que não entende absolutamente nada de finanças do Fluminense, nunca deve ter visto um balancete do Fluminense para falar isso. Mas isso também, galera, serve para você, torcedor. Vocês também têm a responsabilidade de não se deixar iludir, de não se deixar ser ludibriado pelas mentiras que esse pessoal conta, né? De que o Fluminense é um clube que está com as contas em dia, que o Fluminense se recuperou, que o Fluminense está quitando sua dívida. Isso tudo é mentira e a gente está vendo isso. Infelizmente, a gente precisa passar por problemas de crises dentro do campo para aceitar que esses problemas existem, né? Porque a gente, infelizmente, tem torcedor que é torcedor de dirigente. Isso é muito ruim. A gente tem que estar sempre cobrando, porque a saúde financeira do nosso clube é importante para que também os resultados do campo aconteçam de uma forma saudável, tá? Então esse foi o Resenha Express, saudações tricolores. Hoje tem resenha de sexta, mais tarde aguardo vocês aqui no canal. Forte abraço, fui!